Olá, vamos a mais uma reflexão importante para nós. Por isso eu gravo os vídeos, por causa das reflexões. O tema deste vídeo, o título deste vídeo vai ser: Pessoas dizem, não curto política. Curtem trabalhar muito e ganhar pouco? O título já diz muita coisa, já diz tudo. Muitas são as pessoas que dizem, não curto política. Já vi pessoas escreverem nas redes sociais, no Facebook e em outras. Facebook é que eu fico mais. Muitas pessoas têm essa opinião. Quando tocamos no assunto em algum assunto relacionado à política, muitas pessoas mudam de assunto, né? Mostram insatisfação. Eu mesmo não sou uma pessoa que só fica falando de política, né? Eu não tenho formação exclusivamente em política, né? Eu fiz letras, estudei educação, né? Fiz mestrado em educação, mas a educação, aliás, tudo está relacionado à política, né? Se nós procurarmos em dicionários, claro, as definições variam, não são iguais, mas a política ela tem a função de regular as relações entre as pessoas, entre os povos, entre os países. Resumindo, política regula as relações sociais entre as pessoas. Política é importante. Tanto é importante que a maioria das pessoas, se não todas, né, mas com certeza a maioria das pessoas já reclamou de alguma coisa. Ah, eu trabalho muito e ganho pouco, ou eu sou aposentado e ganho pouco, eu não tenho direito, né? Sei lá, plano de saúde é muito caro, e são várias as reclamações, né? Só que muitas pessoas, na hora de votar, reclamam. Algumas, eu diria muitas, vão votar por obrigação, né? Muitas também nem vão votar, preferem pagar a multa, que eu já escutei falar, porque eu sempre vou votar, mas a multa acho que é R$ 3, não sei, acho que não chega a R$ 5. Então há pessoas que preferem pagar, né? Uma primeira reflexão: as pessoas que fazem isso, que não dão importância à política, são pessoas ignorantes. Ignorante é um xingamento? Não. Ignorante significa que ignora, né? E essas pessoas são muito ignorantes em relação à importância da política. Todas as pessoas deveriam ser educadas para a importância da política. É claro, nós vivemos de propósito, né, numa sociedade, uma sociedade que de propósito não ensina isso pra gente. Por quê? Porque para muitas pessoas não é interessante que as coisas mudem, né? Mas o pobre trabalhador como eu deveria pensar, né? Se as coisas estão ruins, o que eu faço para mudar, né? Eu não sei, às vezes eu fico pensando, toda pessoa
pessoa deveria pensar isso, né? Se preocupar com isso. Porque os pobres e trabalhadores são maioria. Mesmo somando os ricos, empresários, políticos, eles não chegam nem perto da totalidade dos pobres e trabalhadores, né? Mas eu não sei o que acontece. Aliás, eu até desconfio, mas cada pessoa é uma pessoa, existem vários casos, né? As pessoas não gostam de se comprometer, né? Cada um quer viver a sua vida sem problema, não quer implicar com ninguém porque não quer que ninguém implica com ele ou ela. Mas assim a gente não resolve nada. Desse modo, as coisas não mudam. Então, todos os adultos deveriam saber da importância da política e, quando tivessem um filho, uma filha ou filhos, deveriam, desde pequenos, né, já educar para a importância de viver em sociedade, viver numa coletividade, porque nós não vivemos sozinhos. Ninguém consegue sobreviver sozinho. Se você que assiste a este vídeo nunca pensou nisso, pense. Nós precisamos de outras pessoas. E a política é uma maneira de regular as relações, de dizer o que pode ser feito ou não. Com certeza, pessoas vão responder: ah, mas a política, né, existe muito político corrupto, eles só querem saber deles mesmos. Realmente, eu concordo. Nós podemos contar no dedo, e sobra muito dedo ainda, políticos honestos, né? Mas existem alguns, eu acredito nisso, né? Mas realmente a maioria não presta. Aí vem a pergunta importante: por que estão lá políticos que não prestam? Resposta: porque a maioria das pessoas dizem: não curto política. Então as pessoas podem reclamar? Quem pode reclamar? Quem pode reclamar é quem vota, quem tenta e percebe que a maioria não ajuda, né? Esta é a questão. Eu analiso que é uma questão simples, não é uma questão difícil. E agora, eu aprendi, né, com o tempo. Eu não sei hoje, aliás, tudo que eu sei hoje, com 50 anos, eu não sabia com 20. Acho que é uma lógica bem lógica. É uma lógica bem lógica, né? Eu lembro, por exemplo, em 91, em 1991, eu comecei o curso de letras. Eu tinha 19 anos. Naquela época eu não tinha a consciência política que eu tenho hoje. O conhecimento político, o conhecimento se adquire com o tempo. Então, como eu fazia? Eu sabia e sei analisar até hoje. Isso é uma que eu vou falar, é uma coisa que eu acredito que todos saibam fazer. Eu sabia analisar aqueles professores meus que eram os melhores professores e que eram pessoas que não só falavam, mas faziam. Ou seja, eu percebia que havia uma relação entre a teoria e a prática dos professores. E eu sabia analisar se era uma teoria, uma prática boa ou não. Por quê? Porque eu sempre me preocupei com o bem da coletividade, né? Nós percebemos. Então eu fico me perguntando, eu fico refletindo.
Será que as demais pessoas do Brasil, do mundo, não sabem analisar o que é bom e o que não é? Eu tenho certeza que se parar para pensar e para refletir, sabe sim. É que muitas pessoas, como eu já falei, não querem se comprometer, são pessoas omissas. Mas as pessoas omissas fazem mal à sociedade, muito mal. Porque as pessoas corruptas, as pessoas cruéis, as pessoas que roubam, elas não são omissas. Então elas aproveitam que há pessoas omissas e que não fazem nada e elas roubam, exploram. Mas eu quero que fique gravado, que fique em destaque. Não curto política é uma frase de pessoas muito ignorantes, muito ignorantes. Porque uma das coisas mais importantes que existem no mundo é a política. E toda pessoa deveria ser comprometida com a política. Eu digo comprometida no sentido básico de se informar e de votar. E votar naquele candidato que é bom para a sociedade. Outro erro, outra omissão, outra falta de consciência social é votar num candidato que apenas beneficia a própria pessoa ou a família que ela pertence, né? O grupo social a que ela pertence. Esse é um erro gravíssimo, que eu vou falar em outros vídeos, não vou me aprofundar nisso. Eu só quero deixar claro que quem diz não curto política merece trabalhar muito e ganhar pouco. Merece. Porque a pessoa não participa, a pessoa que diz não curto política, ela não participa da vida social da sua cidade, do seu país, né, do seu estado. Então esta é uma primeira reflexão importante. Virão outros vídeos que eu vou fazer nos quais eu vou fazer outras reflexões e espero que nessas próximas eleições as pessoas votem com consciência, porque já faz tempo que quem vota com consciência somente são os ricos que nos exploram, né? Então espero que ninguém fale mais não curto política, porque é uma frase que revela muita ignorância. Termino este vídeo por aqui.